Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje, infelizmente, mais um caso de motoboy que foi eliminado aqui no Rio de Janeiro, galera, na região metropolitana, tá? Dessa vez São João de Meriti. Vou deixar a reportagem para vocês verem, é o terceiro caso recente aqui na cidade. Daqui a pouco eu concluo o vídeo. Olha essa notícia aqui, mais um motociclista foi assassinado a tiros, dessa vez em São João de Meriti. Quem estava na hora disse que foi uma tentativa de assalto e a gente lembra que é o terceiro caso de motociclista assassinado em uma semana. Eles já estão apavorados de rodar. Jefferson Monteiro que está ao vivo. Pessoa hoje que trabalha com entrega, não é só moto também, moto, carro, né? Vai pra rua, ele já pendura tudo, cada um tem sua crença, né? Um faz sua oração, outro bota lá o objeto lá que ele acha que dá sorte, o outro lá pendura terço, cada um dá seu jeito, porque ele não sabe o que vai acontecer na hora de voltar para casa e se vai voltar para casa. E muita gente fica se perguntando o que está acontecendo, né, pessoal? Bom dia a todos, justamente porque em uma semana, terceiro caso que a gente conta aqui no Bom Dia Rio de bandido abordando vítima com moto, leva a moto, mas mata a vítima. Esse caso recente aconteceu ontem à noite, por volta de 9 horas da noite, ali na Rua Matriz, na região central de São João de Meriti. Nós já temos a identificação dessa pessoa que morreu. Ontem foi o Bruno Barbosa dos Santos, de 24 anos. De acordo com testemunhas, o Bruno passava ali de moto então, por volta de 9h50 da noite, quando foi abordado por dois bandidos que anunciaram um assalto. Um dos bandidos atirou, a vítima morreu ali mesmo no local, os criminosos levaram a moto desse motociclista. Nós temos imagens aí da rua onde aconteceu esse crime. O Bruno estava de capacete, várias pessoas aparecem ali nos arredores observando a cena, se revoltando com aquela cena muito triste. O SAMU, gente, chegou a ser chamado, mas quando a equipe médica chegou lá, já constatou a morte do Bruno. Esse caso é apurado já pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. E, claro, vale lembrar então dos outros casos, né? Onde bandidos matam a pessoa e levam a moto da pessoa. No domingo, a vítima foi o Paulo Vitor Lopes, de 22 anos. Ele ia entregar uma pizza ali em Senador Vasconcelos, na zona oeste da cidade, quando foi cercado por bandidos que tentaram levar a moto dele. Testemunhas disseram que Paulo Vitor disse: não, eu estou pagando a minha moto ainda, conquistei a minha moto com muito custo, reagiu ali, só que naquele momento ele acabou sendo baleado e não resistiu. Na quarta-feira, há exatamente uma semana, a vítima dos bandidos foi o Marcelo Júlio da Silva, de 52 anos, ele que foi morto em Irajá. Ele tinha acabado também de fazer uma entrega, foi abordado, cercado ali por bandidos que tentaram levar a moto dele. Ele teria tentado correr, mas também levou um tiro nas costas e não resistiu. Bom, com relação a esse crime que aconteceu ontem, ali na Rua Matriz, em São João de Meriti, é um ponto que fica embaixo exatamente da rodovia Presidente Dutra, tem um viaduto ali, e muita gente, a gente estava acompanhando aqui nas redes sociais, muita gente reclamando que o número de assaltos ali é muito grande. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações. Faz aí, Silvana. Obrigado pelas informações, não dá, o pessoal não aguenta mais, né? O pessoal não está aguentando mais, pessoal. Olha... Hoje em dia, o serviço de entrega, o motoboy, até de carro também, isso tem sustentado muitas famílias. Claro. E assim, a gente ainda não tem informação, né, se ele trabalhava com entrega, mas, Fachel, o motociclista hoje... Está vulnerável. Totalmente. E anda no desespero. Quantas vezes a gente já viu aí desses ataques, normalmente de moto, né? Chega de moto, aí acontece, é arma na cara, desce, leva. Você não viu essa semana a gente mostrou? Me dá a chave da... Demorou para dar a chave da moto, perdeu a vida. Meu Deus do céu. É um desespero isso. E outra coisa, tá? Só para deixar bem claro, porque vai na internet, só tem especialista, né, na internet. Não tem como saber o que vai acontecer. Não existe, olha, o padrão fique tranquilo, entregue a chave. Não tem como saber o que vai acontecer. Não tem... cada um reage de um jeito, inclusive bandido. Ó a mensagem do Alan. Sou Uber, saio de casa com minha oração e peço à minha família para orar. É isso. Porque eu saio sem saber se eu volto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É triste. É triste, mas esse é o Rio de Janeiro que a gente vive, tá? 5 minutos, atenção, o Jefferson está chamando. A gente teve acesso a imagens do caso do assassinato do motoboy em Meriti. Fachel, antes de mostrar as imagens, quero falar que a gente está no ponto exato onde o crime aconteceu. O Bruno Barbosa Santos, de 24 anos, foi morto exatamente nesse ponto aqui. Aqui está o plástico de defesa civil também, a luva da perícia que foi feita ontem. E realmente nós tivemos acesso à imagem da câmera de segurança que mostra parte da ação dos bandidos. Então a gente vê aí nas imagens que era ontem à noite, por volta de 8, 9 horas da noite, aqui na Rua da Matriz, região central. Uma moto passa indo no sentido, de repente o motociclista dá a volta e na sequência muitos barulhos de tiros. Foi naquele momento exato que o Bruno foi atacado por esses bandidos que anunciaram o assalto. Não se sabe se o Bruno reagiu. O fato é que os bandidos atiraram e ele acabou não resistindo
Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Pastel Silvana. Um jovem de 25 anos é o terceiro motoboy morto em menos de uma semana no Rio de Janeiro. Bruno dos Santos Barbosa foi assassinado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Veja na reportagem de Késia Oliveira. O meio de transporte que virou ferramenta de trabalho é hoje motivo de preocupação. Centenas de motoboys protestaram pelas ruas de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, contra a insegurança. A manifestação teve início em frente à sede da prefeitura da cidade. Justiça! 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 A morte de mais um entregador motivou o pedido de ajuda que veio através de uma motociata. Bruno dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi assassinado enquanto fazia uma corrida por aplicativo. Ele foi morto quando passava pela Rua da Matriz, em Coelho da Rocha, em São João de Meriti. Câmeras de segurança registraram parte da ação dos bandidos. Nas imagens, 2 homens aparecem circulando pelo bairro numa moto. Em seguida, são ouvidos tiros. Depois dos disparos, os ladrões levaram a moto de Bruno, que morreu no local. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense tentam identificar os bandidos envolvidos na morte de Bruno. O local do crime já passou por perícia. Bruno deixou 3 filhos. O mais velho tem apenas 6 anos de idade. O corpo dele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi identificado e liberado. O mototaxista vai ser sepultado nesta quinta-feira, em São João de Meriti. Bruno é o terceiro motoboy assassinado no Rio e na Baixada em menos de uma semana. Na última quinta-feira, Marcelo Júlio da Silva, de 52 anos, foi morto a tiros em Irajá, na zona norte do Rio. Ele fazia uma entrega quando foi rendido por assaltantes. Ele tentou fugir, mas foi perseguido e assassinado. Na noite de domingo, Paulo Vitor de Souza Lopes, de 22 anos, também foi morto durante um assalto, depois de fazer uma entrega na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste. Quem depende da moto para sustentar a família já não sabe o que fazer para tentar se proteger. Eles escolhem a moto que eles querem roubar, a hora, o dia, o local, a data. Além deles levar nosso patrimônio, eles estão nos matando. A gente tá morrendo e ninguém tá fazendo nada. Na hora que o ladrão tá roubando, tá matando, tá dando tiro na cara, tá matando todo mundo. Ninguém tá vendo, ninguém tá falando nada. Tá na hora dessa covardia acabar. Eu quero conversar agora com você que está me acompanhando, porque quero prestar aqui nossa total solidariedade aos motoboys. Essa madrugada, mais um motoboy foi morto durante um assalto. É o terceiro em uma semana. Dessa vez, o crime aconteceu na Baixada Fluminense. Ao longo dessa semana, nós vimos aí um caso que aconteceu em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Semana passada, teve um motoboy que também foi morto num assalto lá na região de Irajá. Veja comigo, esses aqui são os 3 motoboys que foram assassinados em uma semana, aliás, em menos de uma semana, porque amanhã, quinta-feira, faz uma semana que esse homem aqui, o Marcelo, foi assassinado. Foi assassinado com um tiro no rosto, num assalto lá em Irajá. O Paulo Vitor, esse aqui, também foi morto num assalto, estava fazendo uma entrega, era entregador de pizza, estava fazendo uma entrega em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio, quando também foi vítima de criminosos. E dessa vez, a vítima é o Bruno. Esse aqui é o Bruno. O Bruno foi vítima de criminosos na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, mais precisamente em Coelho da Rocha. Vamos ao vivo até a Baixada Fluminense. O Pedro Dobal tem as informações desse caso. Bom dia, Pedro. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no RJ no Ar. Mais um motoboy assassinado na região metropolitana do Rio. Dessa vez, como você disse, aqui em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Foi por volta das 9h30 da noite, justamente nesse ponto de onde eu e o repórter cinematográfico
Zé Ricardo, falamos ao vivo. Esse motoboy, identificado como Bruno, foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele passava aqui pela Rua da Matriz, na altura da Avenida Délio Guaraná, debaixo do viaduto da rodovia Presidente Dutra, quando foi rendido pelos bandidos. Os criminosos atiraram nele, levaram a moto dele e ele morreu ainda aqui no local. O Bruno trabalhava fazendo corridas em aplicativos de transporte, era motociclista por aplicativo. Depois do crime, diversos motoboys se reuniram aqui no local, fizeram um protesto pedindo mais segurança na região. A polícia foi acionada para a ocorrência, os agentes fizeram a perícia aqui no local. Inclusive, o corpo do Bruno, ele ficou estirado justamente nesse ponto aqui, onde você vê na imagem do Zé Ricardo, ficou estirado até a chegada do Corpo de Bombeiros, que removeu o corpo foi levado já para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, e a tendência é que ao longo do dia os familiares compareçam ao IML para fazer a liberação do corpo, conseguir marcar o velório. A perícia foi feita aqui no local pelos agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está investigando o caso, inclusive tentando levantar imagens de câmeras de segurança, mas observando aqui a região, a gente viu que não há câmeras de segurança no ponto exato do crime. Aqui nesse trecho não há câmeras de segurança, mas certamente a Polícia Civil vai em busca de outras imagens que possam ajudar a identificar esses bandidos, porque em algum momento eles podem ter passado por alguma câmera nessa outra rua, ou caso tenham fugido pelo outro lado, também pode haver câmeras no outro lado. Como você vê, o policiamento está reforçado aqui na região, uma viatura da Polícia Militar posicionada justamente no local onde o crime aconteceu, policiamento reforçado. E como você disse, Marinho, é o terceiro motoboy em menos de uma semana que foi assassinado aqui na região. Os moradores não aguentam mais e os motoboys, a classe dos motoboys, que é muito unida, também não aguenta mais. Marinho. Então, galera, como vocês viram, infelizmente, mais um caso de motoboy que foi eliminado, né? Os motoboys já fizeram um protesto essa semana, né? Já fecharam várias ruas da cidade. É uma sensação de violência, assim, alarmante, né? Infelizmente, as pessoas não têm nem liberdade de sair para trabalhar mais, que correm esse risco aí de latrocínio, né? De assaltos. Nesse caso aí, roubaram a moto dele e atiraram no rosto do mesmo, cara. Uma situação bem triste, que Deus o tenha aí, tá? E a população tem que conviver com isso, né, galera? O risco, o perigo de sair para trabalhar. Ainda mais à noite, que foi o caso do rapaz aí, né? Ele tava no centro de São João de Meriti ali e foi eliminado, tá? Então deixa nos comentários, galera, a sua opinião sobre mais esse caso de violência contra motoboys aqui na região metropolitana do Rio. Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, né? Faça o seu trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.